22, verso 48. Evangelho de Lucas, 22, 48. Diz o texto: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho de Deus, o Filho do Homem? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, palavra que narra aquilo que aconteceu, aquilo que envolveu a tua vida nesse mundo, que envolve, Senhor, o teu amor, que envolve a tua graça, palavra que nos edifica, palavra que nos instrui, palavra que nos prepara para a vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agora pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos e aplique, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, para que possamos sair daqui desejosos de fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Um texto pequeno. Um texto que fala da traição de Judas. Um texto que fala do momento em que Jesus foi preso. Mas um texto que fala de preço. Existe uma frase que diz que todo homem tem o seu preço. E eu creio que ela é verdadeira. Nesses meus anos que o Senhor concedeu com vida, vi pessoas que se vendem por café pequeno, por pequenos valores. E vi pessoas que sujam o seu nome por grandes quantias. Eu acredito que vocês veem isso também todo santo dia, não só nos noticiários, mas aonde vocês estão. Dizem então que todas as pessoas têm o seu preço. Cada um faz um preço para si mesmo, para a sua vida, para o seu caráter, para a sua moral, para o seu nome. A palavra de Deus nos diz que o que nós temos de mais precioso é o nome. Vale mais do que prata, vale mais do que ouro. E algumas pessoas então põem preço. E pior, algumas pessoas atribuem preço à vida dos outros, como é o caso desse texto. Nós vemos pessoas que cobram resgates, que encomendam morte dos desafetos, que aceitam suborno para prejudicar outras pessoas. Preço. Diante disso, duas perguntas vem à nossa mente. A primeira delas: quanto vale a sua vida, o seu nome, a sua honra? Segunda: quanto vale a vida do seu semelhante aos seus olhos? Vamos tentar, dentro desse pequeno texto que nós lemos, entender essas questões. 3 pessoas estão envolvidas nesse texto. A primeira delas é Judas. O texto claramente fala dele. E diz lá: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Nós sabemos que ele tinha um conluio com os principais sacerdotes. Eles lhe pagaram um determinado valor. Lembram do valor? 30 moedas de prata. Foi um preço justo? Na realidade, é um preço que estava já determinado pelas Escrituras. Vocês sabiam disso? Abram, por favor, em Zacarias, capítulo 11, verso 12. E vocês vão ter ali o preço de uma vida. Os sacerdotes estipularam esse preço.
Não sei se de caso pensado, acredito que não. Mas com certeza não é um preço que estava longe dos olhos de Deus, que Deus não tinha conhecimento. Tanto é que predisse isso através de Zacarias. Lá está escrito: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Esse foi o preço que os principais sacerdotes estipularam pela vida de Jesus. Judas concordou com esse preço. Judas não barganhou, não regateou, não fez nada disso. Ele aceitou o preço. Não fez nenhuma contraproposta. Aos olhos de Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. O que se compra, ou o que se comprava naquela época com 30 moedas de prata? Com certeza, um escravo medíocre. Não um escravo bom, um escravo ponta de linha. Não, um escravo meia boca. E outra, valia o preço de um campo. Tanto é que com esse dinheiro foi comprado um campo. Vocês sabem disso, também estava predito, né? Mas eles, os principais sacerdotes, quando Judas devolveu esse dinheiro, jogou para eles esse dinheiro, compraram um campo. Isso está em Mateus capítulo 27, verso de número 7. Diz lá que eles, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro e deram um destino específico para cemitério dos forasteiros. Esse era o valor de 30 moedas de prata. A pergunta é, por que Judas traiu Jesus? Por que aos olhos de Judas, Jesus valia tão pouco? A palavra de Deus nos mostra que Judas era uma pessoa gananciosa. A palavra de Deus nos mostra que Judas era o tesoureiro do grupo apostólico. Engana-se aqueles que imaginam que o ministério de Jesus era um ministério de pé rapado. Não, havia necessidade de um tesoureiro. Havia necessidade de alguém que coordenasse essas questões financeiras. Por favor, abram suas Bíblias e vamos observar isso. Abram lá, João, capítulo 12. Sem desmarcar Lucas, texto de Lucas, vamos para João, capítulo 12. Nós temos o preço que Jesus não valia aos seus olhos. É o verso de número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Jesus não valia 300 denários aos olhos de Judas. E João explica por quê. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele era ganancioso. Judas tinha amor pelo dinheiro. E nós podemos ver que, por causa disso, Satanás tomou o coração dele. Teve a oportunidade, então, de dominar Judas. Abram lá, João 13, 27. Nós temos ali a história do lava-pés, Judas participou. Nós temos a história da ceia, Judas participou. E no versículo 27 do capítulo 13, durante a ceia, diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Meus queridos,
Para Judas, Jesus valia muito pouco. Para Judas, era melhor fazer um acordo com Satanás. Para Judas, Jesus não valia a pena. É interessante pensar nisso. Judas colocou um preço na vida de Jesus, e ao colocar um preço na vida de Jesus, colocou um preço na sua própria vida. Porque diz lá, depois de devolver essas moedas, ele fez o quê? Enforcou-se. A segunda pessoa que aparece nessa história, ainda que não diga neste texto o seu nome, mas nós temos a história daquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Peguem o texto de novo de Lucas, estamos no capítulo 22. Diz lá, o verso 49 a 51. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntavam: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. A palavra de Deus nos diz que este homem, que era discípulo de Jesus, este homem que tinha aprendido com Jesus, este homem que andava com Jesus, que conhecia Jesus, esse homem que fez esse ato de violência, era Pedro. Lucas não diz o nome dele, mas João diz. Vejam, por favor. Está em João 18, verso 10. João 18, verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então aquilo que Lucas não registra, João dá nome aos personagens. Aos olhos de Pedro, quanto vale uma vida? Ele corta a orelha do servo de Malco. Por quê? Porque Pedro estava armado. Vocês sabiam que isso foi uma ordem de Jesus? Não sabiam? Vamos abrir a Bíblia? É interessante, muitas vezes nós lemos e não prestamos atenção no que lemos. Está em Lucas mesmo. Vamos voltar lá para o nosso texto. Lucas 22. Uns versos antes do texto que nós estamos tratando. Versos 35 em diante, mas eu quero ler apenas o 37 e o 38. Jesus falando aos seus discípulos: Pois vos digo que importa que se cumpra o que de mim está escrito: Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe: Basta. Verso 36, nós temos a ordem específica de Jesus. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus mandando que os seus discípulos estivessem armados. O texto nos deixa, então, transparecer que para Pedro valia a pena defender Jesus. Enquanto Judas, com um beijo, traiu Jesus, Pedro, num rompante, achou que valia a pena defender Jesus.
Lembrando, ele está diante da guarda do templo, ele está diante de autoridades, quando eles vêm para prender Jesus. Ao ferir o servo do sumo sacerdote, o Malco, Pedro se coloca nessa condição de perder a própria liberdade. Para Pedro, Jesus valia a pena. Para Pedro, Jesus valia a pena defendê-lo e perder a própria liberdade, se preciso fosse. Que diferença de Judas, né? Judas achou que Jesus não valia a pena. Judas achou que não valia a pena defender Jesus. Judas, inclusive, entregou Jesus de bandeja. Pedro disse: não, Jesus vale a pena. Até mesmo ir para a cadeia vale a pena. Nós temos várias pessoas que fazem isso. Várias pessoas que defendem Jesus, que pregam a Jesus, que anunciam a Jesus, que vão para a cadeia por Jesus. Recentemente vimos alguns cristãos coptas que foram mortos pelo Estado Islâmico. Viram? Essa barbárie? Foram queimados vivos, viram? Coisa terrível. Alguns degolados, outros queimados vivos por causa da sua fé. Temos um irmão presbiteriano, o reverendo Dilson, que foi preso no Senegal porque pregou o evangelho para crianças, porque estava fazendo um trabalho com crianças de rua, para tirá-las da rua. Ele foi denunciado e foi preso. Graças a Deus, pela misericórdia divina, foi solto e estará conosco aqui na região nos dias 1º e 2 de agosto. Então, quem quiser conhecer, eu acredito que está no boletim, o local e onde ele vai estar e os horários. É importante entender isso, que nos dias de hoje existem pessoas que dizem: Jesus vale a pena. Que aos olhos de algumas pessoas, Jesus vale a pena ser defendido, inclusive mesmo que isso signifique a perda da liberdade e quem sabe da própria vida. O terceiro personagem que aparece é Jesus Cristo. E nós vemos, aos olhos de Jesus, o preço daquelas vidas envolvidas. Aos olhos de Jesus, quanto vale a vida de Judas? Quando nós pensamos que Jesus é Deus Todo-Poderoso, encarnado, ele poderia ter matado Judas ali naquele momento. Não fez isso. Nós lemos, quando ele fez o lava-pés, Judas participou do lava-pés, Jesus lavou os pés de Judas. Judas participou da Santa Ceia, e Jesus sabia quem era Judas. Aos olhos de Jesus, Judas valia a pena. Aos olhos de Jesus, Pedro valia a pena. Um homem disposto a um rompante daquele. Ele perguntou para Jesus se deveria ou não deveria. Jesus demorou, ele passou a faca na orelha do servo mau. Cortou a orelha do servo mau. Ele estava pronto, ele era um homem atirado, impetuoso. E Jesus olha para ele e acha que ele vale a pena. Vale a pena também morrer por Pedro. Mas tem mais um personagem ali. Tem um servo. Quanto vale a vida de um servo? 30 moedas? Ali está um servo que vale 30 moedas, Malco. E Jesus olha para aquele homem, olha para a ferida que foi feita, e Jesus acha que vale a pena curá-lo. Vale a pena fazer um milagre na vida daquele homem, mesmo ele sendo escravo. Vale a pena a vida daquele homem que estava ali para prendê-lo. Jesus olhou para eles e entendeu que valia a pena morrer por eles.
E Jesus olha para a minha vida e para a sua vida e morreu também por isso. Porque aos olhos de Jesus nós temos valor. Infelizmente nós temos muitos Judas nos dias de hoje. Nós temos pessoas que olham para as outras pessoas e as vendem por qualquer valor, que não dão bola, que não dão atenção, que são indiferentes ao sofrimento alheio. Meus irmãos, nós já temos falado sobre isso, ainda falei hoje com alguns adolescentes que estão fazendo catecúmenos, que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Se amor é doação, se amor é esse ato de agir em prol do outro, sem que o outro mereça, o contrário disso é indiferença. E nós temos Judas demais no mundo. Pessoas que são indiferentes. Indiferentes à pessoa de Cristo, à obra de Cristo. Indiferente aos filhos de Cristo, de filhos de Deus. Indiferentes aos seus próprios irmãos em Cristo, aos seus próprios familiares. Pessoas indiferentes, são como Judas. Existem Judas demais neste mundo. Graças a Deus existem Pedros. Homens e mulheres dispostos a dar a sua vida no altar do Senhor, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que não se acovardam quando outras pessoas perguntam a respeito do seu Deus e dizem: onde é que está o teu Deus? Pessoas que dizem: vale a pena defender Jesus diante desses ateus, desses à toas. Vale a pena falar daquilo que eu creio. Graças a Deus existem Pedros. Pedros que não se acovardam quando as autoridades se levantam contra Cristo. Graças a Deus existem Pedros que estão dispostos a fazer aquilo que é preciso. Mesmo que errem ao usar de violência. A ideia não era usar de violência, mas estar armado, simplesmente para dizer: foi contado com os malfeitores. Pedro errou. Não deveria ter cortado a orelha do servo mau. Pedro errou, não esperou a resposta de Jesus. Pedro errou. Mas isso não invalida o fato de que para ele Jesus valia a pena. Meus irmãos, pensando em Judas e Pedro, quem você é? Aonde você se enquadra? Aonde você se encaixa? É Judas? Está nem aí com a vida dos outros? Traz Jesus por qualquer coisinha? Por café pequeno? Ou é Pedro? Não há meio termo, meus irmãos. Não adianta dizer assim: ah, bom, eu não sou nem Judas, nem sou Pedro. Está certo que eu não estou vendendo ninguém, mas está certo também que eu não estou me expondo pelo Evangelho de Cristo. Eu estou num cristianismo acomodado, sossegado, tranquilinho. Amados, tem gente morrendo do seu lado. Tem pessoas indo para o inferno que você conhece. Quanto vale essas vidas? Porque se você não valoriza elas, você é um Judas. E agora você vai dizer: pastor, você está me ofendendo. Não sou eu, meus irmãos. Porque se você não valoriza aqueles a quem Deus valoriza, então você é Judas. Se você não está disposto a falar da sua fé, a repartir a sua fé, a mostrar o que Deus pode fazer, os milagres que Deus pode fazer, sinto muito, e sinto mesmo, você é Judas. Jesus olhou para Judas e disse que valia a pena.
olhou para Pedro e valia a pena, para Malco e valia a pena. Aos olhos de Jesus, toda vida vale a pena. A minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa. Ele criou, Ele pôs no mundo, e Ele nos colocou ao lado dessas pessoas com um objetivo claro, meus irmãos, para que nós possamos mostrar a eles que a vida vale a pena, que nós nos importamos, que nós não somos indiferentes, que nós seguimos o exemplo de Jesus. Judas não foi queimado, torrado por Jesus naquele momento. Não era a propósito dele, porque aos olhos de Jesus, Judas valia a pena. Pedro não foi recriminado por Jesus, foi contido por Jesus, disse: basta, chega, parou. Mas não foi recriminado por Jesus. Naquele momento, Pedro valia a pena. Malco valia a pena. Você vale a pena. Eu valho a pena aos olhos de Deus. A pena que ele pagou foi a morte. Cantamos: eu sei que foi pago um alto preço. Não pode ser da boca para fora, meus irmãos. É muito mais do que uma declaração. Deveria ser um compromisso da nossa parte. Deus é amor. E nós seremos filhos de Deus na medida em que nós mostrarmos amor, que nós valorizarmos a vida dos nossos semelhantes. Quanto vale a vida dos seus filhos? Da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos, dos seus parentes? Quanto vale a vida deles? Você vai dizer: pastor, vale muito. Quanto vale a vida do bêbado? Ah não, essa vida já não vale muito não. Só incomoda. É até bom que o senhor leve, acabe com isso. Gente, quanto vale? É uma pergunta difícil de responder. Mas você pode estar de um lado ou do outro da história. Aos seus olhos, quanto vale? Tão pouco quanto Judas valorizou? Ou tanto quanto Pedro e o próprio Jesus valorizaram? Eu desejo sincero que vocês possam sair porta fora e pensar sobre essa mensagem, para que não sejam indiferentes à vida de ninguém que está ao seu redor. Não importam quem sejam, livres ou escravos, homens ou mulheres, novos ou velhos, mas que vocês possam olhar para essas vidas e lembrar que Jesus disse que eles valiam a pena. E lembrar que, como Pedro, vocês podem fazer isso também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai amado, ensina-nos a valorizar a vida como o Senhor valoriza. Ensina-nos a ver que toda vida vale a pena, ainda que seja um Judas, ainda que seja um servo Malco, ainda que seja um Pedro impetuoso. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar isso e a valorizar como o Senhor valoriza estas vidas e as nossas vidas. Senhor Jesus, por favor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso coração endurecido, que muitas vezes não consegue ver que é pecador, que muitas vezes é indiferente e age como se não fosse. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos e nos faz ver o preço de uma vida. O preço que o Senhor pagou. O preço que, se for o caso, nós podemos e devemos pagar também. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção. Tiago, por favor. Vamos receber a bênção.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável, infinito de Deus Pai e a bênção consoladora do Santo Espírito estejam sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.